Há 506 anos, o monge alemão Martinho Lutero saiu de seu monastério no vilarejo de Wittenberg, na Alemanha, em direção à Igreja do Castelo. Ali, ele utilizou a porta da igreja como um mural para fixar suas 95 teses. Fique ligado, porque hoje vamos falar sobre os 506 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante começou em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um professor monge, publicou um documento que chamou de 95 Teses. O documento era uma série de 95 ideias sobre o cristianismo em que ele convidava as pessoas para debaterem com ele. Essas ideias foram controversas porque contradiziam diretamente os ensinamentos da Igreja Católica. As declarações de Lutero desafiaram o papel da Igreja Católica como intermediária entre as pessoas e Deus, especificamente tratando-se do sistema de indulgências, que em partes permitia que as pessoas adquirissem certificado de perdão pela punição dos seus pecados. A oposição de Lutero ao sistema de indulgência abriu caminho para outros desafios à doutrina católica em toda a Europa. Por exemplo, João Calvino na França, Ulrico Zwingli na Suíça, propuseram novas ideias sobre a prática da Santa Ceia, e um grupo chamado Anabatistas rejeitou a ideia de que crianças deveriam ser batizadas em favor da noção de que o batismo era reservado apenas para cristãos adultos. Um dos países muito afetados por ela foi a Inglaterra. No país, a reforma começou com o rei Henrique VIII em 1534. O motivo foi porque o Papa não concedeu a ele uma anulação de casamento. Consequentemente, o rei Henrique rejeitou a autoridade do Papa e assumiu a autoridade sobre a Igreja da Inglaterra, um tipo de igreja híbrida que combinava doutrinas católicas e ideias protestantes. A Igreja Católica foi lenta em responder sistematicamente às inovações teológicas e publicitárias de Lutero e outros reformadores. O Concílio de Trento, que se reuniu algumas vezes de 1545 a 1563, articulou as respostas da Igreja para os problemas que desencadearam a Reforma e para os próprios reformadores. O massacre de São Bartolomeu foi um dos conflitos que ocorreram envolvendo católicos e protestantes. As inquisições, tanto na Espanha quanto em Roma, foram reorganizadas para combater a ameaça da heresia protestante. Junto com as consequências religiosas da Reforma e Contra-Reforma, vieram profundas e duradouras mudanças políticas. O rompimento com Roma também desencadeou a transição de países católicos para protestantes, como é o caso da Inglaterra. Outros desdobramentos incluem a dissolução de monastérios e muitas rebeliões. Já as repercussões positivas podem ser vistas no florescimento intelectual e cultural que inspirou todos os lados da divisão no fortalecimento das unidades da Europa. A música da Igreja Luterana, de Johann Sebastian Bach, os altares barrocos de Peter Paul Rubens e até mesmo o capitalismo dos mercadores calvinistas holandeses. Lutero defendia que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que para uma pessoa ser salva, ela não precisava da mediação de intermediários ou do pagamento de indulgências. A base teológica de Lutero está no versículo: o justo viverá pela sua fé. E Lutero dizia que não são as boas ações que salvam uma pessoa, mas a fé. Ao longo de sua vida, Lutero traduziu a Bíblia Latina, língua oficial da Igreja Católica, para o alemão. Além disso, a construção teológica de Lutero se baseava em 5 princípios conhecidos como 5 solas. Em primeiro lugar, sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente as escrituras; solo Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; e soli Deo glória, que é glória somente a Deus. Ficamos por aqui. Quem fala é victorrodrigues.org. Acesse o site para conhecer mais opiniões e também se inscreva neste canal.